Tony Robbins, muito antes de essa questão de coaching, de motivação pessoal se tornar modinha no Brasil, ele já era o palestrante motivacional mais famoso do mundo. Alguns anos atrás ele escreveu esse livro chamado Inabalável, um guia prático para a liberdade financeira, doou os royalties para caridade, porque era uma forma dele partilhar algumas das experiências dos conhecimentos que ele obteve na carreira dele de palestrante, de conversar com gente de sucesso e tal, sobre liberdade financeira, sobre finanças pessoais e tudo mais. Vamos então ler um trecho desse livro que eu acho interessante, um trecho que fala sobre o mercado do urso. Vocês estão no Brasil, sobretudo, Deus sobre todos, deixem seu like, inscrevam-se no canal, compartilhem esse vídeo, assista, por favor, também aos outros. Página 62, como afirmei antes, o inverno está chegando, então é melhor nos acostumarmos com a ideia e nos prepararmos. Até que ponto as coisas pioram quando o mercado realmente entra em crise? Historicamente, o Standard Poor's 500 caiu em média 33% durante mercados em baixa. Em mais de um terço dos mercados em baixa, o índice afundou mais de 40%. 40%. Não pretendo dourar a pílula. Se você for alguém que entra em pânico, que vende tudo no meio do caos e fica paralisado com perdas superiores a 40%, vai ter a sensação de que um urso pardo o atacou de verdade. Para quem não sabe, o mercado do urso é uma expressão criada nos Estados Unidos que indica mercados em baixa, mercados em crise. E o SP500 seria o equivalente a Bovespa, nossa, é um índice que eles têm lá nos Estados Unidos. Mas é interessante que são as 500 maiores empresas lá. E a nossa bolsa inteirinha, todas as empresas da nossa bolsa tem, parece que 350 empresas, alguma coisa assim. Então, eles acho que parece que tem 8.500, alguma coisa assim. Então, o índice deles de empresas mais poderosas é a nossa bolsa inteira e ainda sobra um bom troco, quase metade. Mesmo que tenha conhecimento e força de vontade para não vender, provavelmente vai chegar à conclusão de que os mercados em baixa são uma experiência angustiante. Até mesmo um velho cavalo de batalha como meu amigo Jack Bogle admite que essas situações não são nada agradáveis. Como eu me sinto quando o mercado cai 50%? Ele se pergunta, retoricamente. Honestamente, me sinto péssimo. Me dá um nó no estômago. E aí o que eu faço? Pego alguns dos meus livros que falam em manter o prumo e releio todos eles. Uma sugestão que eu dou para os senhores: se você é investidor, holder, do jeito que eu ensino aqui no canal, do jeito que a gente dá ideias, guarde esse vídeo numa lista de assistir mais tarde, e se você vê o mercado caindo, antes de você se desfazer das suas posições, assista esse vídeo de novo, que eu vou falar de alguns exemplos da nossa bolsa, de ativos que se tornariam atrativos caso houvesse um mercado do urso no Brasil. Me dá um nó de estômago, aí o que eu faço? Pego alguns dos meus livros que falam em manter o prumo, releio todos eles. Infelizmente, muitos consultores são vítimas do mesmo medo e se escondem embaixo da mesa durante essas ocasiões conturbadas. Peter Malek, cadê? Peter Malek afirmou que a comunicação ininterrupta durante as tempestades é o que distingue a Creative Planning. Sua empresa é um típico farol, retransmitindo a mensagem mantém o prumo. Mas eis aqui o que você deve saber: mercados em baixa não duram para sempre. Você deve analisar o gráfico a seguir, verá o que aconteceu nos 14 mercados em baixa vivenciados nos Estados Unidos nos últimos 70 anos. Eles variaram amplamente em duração de 1 mês e meio, 45 dias, a quase 2 anos, 694 dias. Imagina você passar por uma crise financeira de 2 anos, não é nada fácil. Em média, perduraram por cerca de 1 ano. Quando atravessamos um mercado em baixa, é fácil perceber que a maioria das pessoas ao nosso redor se deixa consumir pelo pessimismo. Eles começam a acreditar que o mercado nunca mais vai subir, que suas perdas vão continuar aumentando, que o inverno vai durar para sempre. Mas lembre-se, o inverno nunca dura para sempre, depois dele sempre vem a primavera. Os investidores mais bem-sucedidos tiram partido de todo esse medo e pessimismo, usando os períodos tumultuados para investir mais dinheiro a preços de ocasião. Sir John Templeton, um dos maiores investidores do século passado, falou extensivamente sobre isso nas várias entrevistas que concedeu antes de falecer em 2008. Templeton, que fez fortuna comprando ações baratas durante a Segunda Guerra Mundial,
explicou as melhores oportunidades. As melhores oportunidades aparecem em tempos de pessimismo máximo. Então, você que está começando agora a investir, saiba que a verdadeira oportunidade dos seus ganhos mais altos vão surgir na próxima grande crise. Agora, óbvio que a gente quer que quanto melhore cada vez mais para o bem de todos e tudo mais, nós iremos prosperar se o Brasil prosperar. Mas, se houver uma crise, a não ser, é claro, que o Brasil se torne socialista e comecem a confiscar tudo, proíbam a bolsa de existir. Mas aí vai ser um Mad Max, todo mundo comendo cachorro na rua, se a esquerda voltar, aí ferrou. Mas em condições normais de situação social, as crises elas acabam, né? Então aqui tem o exemplinho aqui dos anos com crise, quanto caiu, 23%, 45%. Você imagina um mercado que cai 57% igual 2008, 2009. Essa foi a crise que eu falei para os senhores no vídeo anterior, que eu era ainda muito jovem, acho que eu tinha 23, 24 anos, se eu não me engano. E foi quando eu comecei a aprender a controlar meus gastos. Eu nem sabia investir, mas aprendi. Eu vi uma palestra de um desses, Saboia ou Serbase, sei lá. E daí eu consegui pagar minhas dívidas com as técnicas de não gastar nada lá que eles ensinavam. E daí eu falei, bom, agora eu tô com um monte de dinheiro sobrando, vou investir, né? Daí eu não sabia investir, fui até o banco, sentei com uma pessoa lá e falou, o que eu invisto? Daí ele falou, você vai colocar, sei lá, tinha acho que 30 mil reais para investir. Aí o cara falou, você vai colocar ações do Itaú, ações da Bovespa, ações da Petrobras. Deu, beleza. Daí eu coloquei, sei lá, 10 mil no Itaú, que acho que se eu não me engano, eu tinha uma conta no Itaú naquela época. 10 mil na Bovespa, 10 mil na Petrobras, alguma coisa assim, não me lembro, já faz muitos anos isso. Daí começou a crise de 2007 a 2009, acho que foi 2008 que o bicho pegou mesmo. Daí eu vi em 2 semanas eu perder daqueles 30 mil reais virarem 20, depois virarem 15, depois virarem 9. Daí eu tirei tudo, enfiei tudo numa poupança e saí gastando, troquei o carro, sei lá o que eu fiz. Daí fiquei anos e anos sem pensar em investir nada, só gastando o dinheiro que eu ganhava, não fiz dívida também. Depois de muitos anos que eu voltei a querer estudar, eu não sabia o que estava fazendo. Investi porque o cara falou para investir, não olhei fundamento, nada, não diversifiquei, tinha só 3 ativos na carteira, era só fundo, e me ferrei. Detalhe, se eu tivesse mantido esses 3 ativos, esses 30 mil reais, hoje eles valeriam quase 300 mil reais, ou pelo próximo de 200 mil, uma coisa assim. Se eu tivesse continuado a investir também com uma regularidade, aí poderia estar na casa do 1 milhão e tal. Mas esses 30 mil eles se foram para sempre, eu acabei trocando um carro e tal. Por quê? Porque eu fui atrás de fazer as coisas sem saber. Então se você não está afim de estudar, de aprender, então coloca na renda fixa. Não adianta você achar que vai entrar na bolsa ou em FIIs, mas sem querer entender o mínimo dos ativos, entender um pouquinho, pelo menos, do que você está fazendo, você vai fazer cagar. Mas vamos para exemplos de ativos que ficariam atrativos no mercado do urso. Esse aqui é a Hering, empresa que faz camisetas, roupas, calças e tudo mais. Custa R$ 33,66 a ação da empresa. No último ano ela variou pra caramba, ela chegou a 17. Então, eu vou mostrar para os senhores. Hoje a Hering é uma ação que está muito cara, uma ação que não vale a pena. Ela paga. Se bem que ela tem um lucro alto, olha, para conseguir pagar 3,5% de dividendo não é fácil, não. Olha, o balanço da empresa azeitadíssimo. Nos últimos 3 meses teve 40 milhões de reais de lucro. 235 nos últimos 12 meses. Tem um patrimônio líquido bem alto, a dívida é baixíssima. A liquidez corrente 3 vezes o mínimo necessário para manter as contas em dia. Eu já falei para vocês que liquidez corrente é capacidade de honrar as obrigações de curto prazo. Aqui as margens dela, ROI 17, ROIC 17,9%, margem bruta 43%, margem líquida 15%. É uma empresa azeitadíssima. Mas lucro por ação R$ 1,45, ou seja, pela fórmula de Graham, a empresa poderia custar até R$ 29, então é uma empresa que está cara. Preço valor patrimonial quase 4 vezes, preço PSR, preço Sales Ratio 3,49, a gente sabe que, deixa eu
Deixa eu dar uma olhada aqui nas minhas, que de cabeça eu não sei tudo. PSR a gente sabe que até 1,5 é barato, 3 a 6 já é um pouco caro aqui. Tá no começo de ser caro. Preço sobre ativo 2,98, a gente sabe que até 1,5 é barato. O dividendo tá bem alto. Imagina se essa empresa tivesse barata, esse dividendo ia para 7, 8%. E EV sobre EBIT, o máximo que a gente pode pagar para ser barato é 10, tá 23,69. Ou seja, é uma empresa maravilhosa, sensacional, porém caríssima, tá muito cara, tá? O preço tá exorbitante. Então, o que acontece? Imagine que a gente entra no mercado do urso e essa empresa cai para 15 reais, 16 reais. Aí, de repente, todos esses números aqui se alteram, porque o lucro por ação indica que ela pode custar até 29, e se ela cai para 15 reais, ela fica baratíssima. Então, tem empresas hoje que estão super azeitadas, mas elas não dá para comprar porque o preço está demais. Outro exemplo aqui, ó. Ipera 4, que é Ipera 3, é uma empresa que faz drogas, ela trabalha com remédios. Então, é dona de várias, de várias bandeiras aí de remédio genérico e tudo mais. Custa 33 reais. Segundo o LPA dela, ela poderia custar até 38. Até 38, ou seja, é uma empresa que poderia até custar um pouco mais. O dividendo dela está baixo, a 3,3, mas é um dividendo. É um pouco menos que a poupança, né? Mas todos os outros números estão razoáveis. Ó. O ROIC é 7, o ROI é 14, a dívida está baixa, a liquidez corrente está alta. 336 milhões de reais de lucro nos últimos 3 meses, ou seja, não está com prejuízo. Preço sales rate 6,53, bem acima do que a gente pode aceitar. Preço sobre ativo 2,01, um pouquinho acima. E EV/EBIT bem acima do que a gente pode aceitar. Ou seja, é uma empresa também azeitada, né? Hoje fica até quase atraente, mesmo nos valores de hoje, por causa desse lucro por ação bem alto aqui, 1,91 e tal. O lucro não estava tão alto assim, não sei o que aconteceu, acho que... bom, pode ser receita normal, não sei. Vamos imaginar que seja a receita normal da empresa. De qualquer forma, é uma empresa que você não entraria, o preço está praticamente na máxima do que teve no último ano. Mas no mercado do urso, vamos supor que ela caísse para 20 reais. E a gente sabe que pelo lucro por ação, a fórmula de Graham diz que lucro por ação vezes 20 é o preço máximo que você pode pagar. Então, a gente sabe que poderia custar 38. Então, a empresa se tornaria uma pechincha no mercado do urso. Se ela conseguisse manter os números razoavelmente semelhantes, mesmo numa crise, ela se tornaria extremamente atraente. E detalhe, todo mundo vai precisar de remédio mesmo numa crise. Todo mundo vai precisar usar roupa, mesmo numa crise. A Hering faz roupas de boa qualidade com preço baixo. Então, é um mercado que praticamente se mantém mesmo numa crise. M. Dias 3. A M. Dias Branco é uma das maiores empresas de alimentos do Brasil. Faz macarrão, biscoito, é dono de várias marcas aí famosas. Comprou, se eu não me engano, a Piraquê, não lembro, um desses aí. Mas é uma empresa enorme, um dia a gente faz um estudo mais sobre ela mesmo. Custa 34 reais. O máximo pelo LPA seria R$ 31,40, ou seja, a empresa está acima do que poderia. Preço PSR 1,88, um pouquinho acima. Preço sobre ativos ainda tá mais ou menos bom. Preço sobre capital de giro 10,03, EV sobre EBIT está acima, o dobro quase, e o dividend yield está 1,2%. Falou, mas que porcaria de empresa? Não é porcaria de empresa, ela só está super valorizada, é uma empresa maravilhosa, mas o preço que o mercado está oferecendo por ela está bem acima do que poderia. Dívida baixa, liquidez corrente alta, ROIC e ROI mais ou menos em ordem, margem bruta e margem líquida mais ou menos em ordem e receita em ordem também. Lucro de 100 milhões, lucro de 530 milhões. Porém, a empresa está cara. Se ela baixasse, por exemplo, ela está praticamente... ela chegou a 48 reais. Você imagina pagar 48 numa empresa que o máximo que ela pode valer é 31. Mas isso acontece. Se a gente fizesse Magazine Luiza, vocês iam ver a loucura que tá o Magazine Luiza.
mas hoje acho que não é o caso. No caso da M. Dia Branco, vocês imaginem a seguinte situação. Vamos supor que a gente começa o mercado do urso, o pessoal se desespera, vendem as ações, vão tudo para renda fixa e cai para R$ 20 as ações. Imagina você comprar uma empresa sólida como essa por R$ 20, o dividendo provavelmente ia para 4% mais ou menos. Todo mundo vai precisar continuar comendo macarrão, biscoito, mesmo numa crise, então a empresa ficaria extremamente atraente. E por último, para terminar o estudo, Ambev, a Bev3, a Ambev, a empresa de bebidas, uma das maiores do mundo, custa R$ 18. Aqui eu vou deixar para vocês verem, só para não alongar muito o estudo. O LPA diz que ela poderia custar R$ 14,60. Todos os outros indicativos mostram que ela está um pouco acima do que ela poderia. O dividend yield, apesar de ser uma empresa altamente lucrativa, olha o lucro dela 3 meses, 2,5 bilhões, 11 bilhões nos últimos anos, a dívida quase nula, uma liquidez corrente boa, todo ROI, margem, tudo margem 60% bruto. Mas, porque a empresa está super valorizada, porque o ativo é bom, todo mundo quer comprar, daí ninguém quer vender, daí obviamente sobe, né? O dividend yield baixíssimo, 1,7, embora seja uma das empresas mais lucrativas do mundo, o dividendo é baixo, por quê? Porque a empresa está super valorizada. Então, agora vocês imaginem comprar essa empresa a R$ 10, por exemplo, num mercado do urso, é bem possível. Aí você sabe que pode valer 14,60, você compra 10, o dividendo já vai para 4, 4,5. Então, se torna atraente. Então, isso tudo corroborando o que o livrinho aqui do Tony Robbins afirma sobre os mercados do urso. Se você conseguir manter a calma, você é onde você fica rico de verdade, é no mercado do urso. Como você faz para manter a calma? É simples, diversificando. Se você tiver, vamos supor que você tenha na sua carteira Hering, Ipera, M. Dia Branco e Ambev. Você tem, sei lá, R$ 10 mil em cada uma. Daí começa o mercado do urso, você vê os seus R$ 10 mil, os seus R$ 40 mil se tornarem R$ 15 mil, você vende desesperado e troca o carro, como eu fiz quando eu tinha 20 anos. Mas se você tem 20 ativos na sua carteira, mas você tem ainda, além de ações, você tem FIIs, fundo imobiliário, mais 20 ativos, você tem 40% do seu dinheiro em tesouro direto, você tem 5% uma poupança de emergência, você tem casa de aluguel, você tem isso, tem aquilo outro. Se você tem um monte de ativo, de coisa que te gera dinheiro, e o mercado cai 50%, 30%, o que você faz? Você vai lá, você vai estudar todos os seus ativos, você vai ver o que ainda está bom, as empresas que ainda estão saudáveis, você vai comprar um monte. Fala, vou comprar com desconto tudo. Quando a crise acabar, você vai ficar rico. Porque vai voltar ao preço original, ou até tem aquela euforia de fim de crise, pode até aumentar além do que vale, e você vai ter um monte de ativo bom, valorizadíssimo, você pode até se valorizar demais, no caso do Magazine Luiza, por exemplo, você pode até liquidar alguma coisa e tal, que não é o que a gente sugere aqui no canal. A gente gosta de holder, mas de fazer holding, né? Mas para você, como que eu sempre digo, para você justificar ter uma empresa e segurar ela tem que pagar um dividendo alto. Quando a empresa começa a pagar dividendo baixo, você fala, mas por que eu estou segurando esse negócio aí, não me gera dinheiro? Às vezes vale a pena porque você nunca sabe o dia de amanhã. Se a empresa está azeitada, a tendência é ela pagar dividendo um dia. Mas enfim, esse foi o livro Inabalável do Tony Robbins. Até a próxima.